a experiências que me permitiram conhecer o nosso parlamento por dentro. A melhor escola que eu encontrei para conhecer o Brasil a partir do top das elites não é aquela que eu tive quando minha mãe era empregada na casa de Dona Hermínia Bresser de Lima. E o Congresso foi melhor do que isso, professor, para o senhor conhecer a elite? Foi. Foi? Porque ele abre perspectivas que dizem respeito à estrutura de poder arcaica vigente no Brasil. Nós temos uma sociedade civil que está se movimentando. Não está se movimentando com a rapidez necessária e desejável, mas está se movimentando de tal forma que trabalhadores pertencentes a trabalhadores, a pequena burguesia, setores radicais de classe média, massas populares de sem classe. Essa gente toda não tem ou uma cidadania fictícia, ou uma cidadania parcial, ou nenhuma cidadania. Como é que num país como o Brasil nós poderíamos construir um Estado diferente se a sociedade civil não é capaz de criar um Estado diferente? Qual foi a sua reação quando soube dessas contribuições de empreiteiras condenadas pelo partido, principalmente pelo... Bem, o senhor, por exemplo, já não aceitava dinheiro da Fundação Ford ou Rockefeller para suas pesquisas? Primeiro, eu devo dizer como eu recolhia dinheiro na minha campanha para financiar a minha campanha. Fazia exposição que se destinava a trabalhadores, sindicalistas, estudantes, enfim, a vários setores da sociedade interessados em me ouvir. Acabada a exposição e a discussão, quase sempre em torno de 2 horas ou um pouquinho mais, aí montavam uma mesinha, eu me sentava ali, tinha uma pilha de livros que os editores ou me deram, ou então cederam com um desconto muito grande. Você vendia. E eu, fazendo dedicatória, vendia os livros. E alguns amigos tinham carnês, pelos quais eles contribuíam mensalmente com a quantia que Mas o quisessem. governador não pode ser eleito assim, né, professor? Essa é a minha experiência, quer dizer, eu acho que o Partido dos Trabalhadores poderia ser financiado a partir de baixo, se ele tivesse se dedicado mais à educação política das massas populares, das classes trabalhadoras. Professor, posso entender então que o senhor está fazendo uma censura etc. ao PT pelo fato de ele ter recebido o dinheiro das empreiteiras, é isso, professor? Bem, eu não fiquei contente. Um partido socialista novo precisa, primeiro que tudo, conquistar apoio. É preciso lembrar a frase de Lenin, que ele repetiu várias vezes, de que não se pode enganar o povo. E receber doações de grandes empresas, mesmo que isso seja declarado para a justiça, de legal, mas enfim, é uma forma de negar o socialismo. Professor, qual é a diferença se o capitalismo é um só? E como você vai ganhar uma eleição? Qual é a diferença entre pegar dinheiro de uma Odebrecht ou de um banco? Bom, essa
É questão ética? Eu acho que a ética não tem nada a ver com isso. Hoje nós temos o costume de dizer até que não é ético assoar o nariz em público, não é? Mas trata-se de um uso abusivo da palavra ética. Se a pessoa pratica uma ação com vistas a obter vantagens, ela está praticando uma ação pragmática. Mas Aí é justificável, então. é justificável. Eu não justifico. O senhor não justifica que o Cristóvão Buarque tenha tomado $100 mil da Odebrecht para se eleger governador do Distrito Tomar ele Federal? não tomou, ele já recebeu. Aceitou. O senhor mencionou, logo no início da entrevista, que o presidente eleito, Fernando Henrique Cardoso, tem uma possibilidade de contar com apoio interno, mas tem uma escassa influência para resistir ao que o senhor chamou de condições externas. A descrição que o senhor faz das condições externas podem ser interpretadas como uma espécie de inexorabilidade do neoliberalismo? Quer dizer, o socialismo, na sua opinião, pode ressurgir? Está morto? Isso é uma coisa que os socialistas e os comunistas vêm estudando há tempo. A evolução dos oligopólios em diferentes fases da sua maturação. Os oligopólios atingiram o ápice. São constituídos por empresas gigantes. E hoje nós temos um problema que não é exclusivo dos Estados Unidos, se estende à Europa, pouco menos ao Japão e aos países asiáticos, que é, de um lado, em reduzir a massa de trabalho vivo necessária à produção econômica. Isso significa que haverá sempre uma taxa de desemprego muito grande. E os especialistas em estudo de pobreza têm sugerido que nos Estados Unidos, pelo menos 25% da população constitui um setor de pobreza inexorável, não só de pobreza relativa, que é psicológica, mas de pobreza real. De outro lado, as mesmas condições de produção encurtaram a vida produtiva do agente humano. O trabalho hoje não tem a mesma forma, função e duração que teve o trabalho nas duas fases anteriores do capitalismo oligopolista. Então, nós podemos dizer que esses países avançados estão produzindo a sua própria periferia. Pode-se dizer, é uma periferia interna. Quer dizer, esses setores de pobres que tendem a crescer. Depois desse seu estágio longo com as elites dirigentes, como é que o senhor explica essa dificuldade de fazer políticas compensatórias, de fazer a construção efetiva da cidadania? O que nos emperra efetivamente para nos tornarmos uma democracia? A monopolização da riqueza, da cultura e do poder especificamente político constitui um requisito para que as classes dominantes mantenham suas posições e possam até renovar
através da circulação das elites. O trabalho de Pareto não é um trabalho que tenha envelhecido. Essas classes dominantes foram suficientemente hábeis para decapitar os setores da população negra, mestiça, do antigo homem pobre livre e dos sem classes, dos trabalhadores, mantendo-os lá no fundo e, ao mesmo tempo, preservando para si as perspectivas de controle efetivo do Estado, da sociedade civil e da cultura da ignorância, que é destinada aos setores pobres da população. O senhor mencionou que o PT deixou de fazer um trabalho de educação. O senhor acha que isso pode ter influenciado o fato de as parcelas mais pobres da população? Foi nessas parcelas onde cresceu muito a candidatura do Fernando Henrique Cardoso na reta final? Pode ter uma relação entre nós temos aí duas evidências. A primeira evidência é que essas populações não estão mais apáticas como já estiveram no passado. Elas estão muito ativas. E a primeira campanha civilista do Lula mostrou isso. Quer dizer, pelas regiões por onde ele andou, ele encontrou um apoio popular imenso. As caravanas da cidadania. O mal dessa caravana é que o pessoal do PT não contratou especialistas em propaganda política. A outra evidência é que realmente o Fernando Henrique conseguiu um apoio que precisa ser examinado aqui. Porque se disse que o PT estava perdendo votos por causa do efeito Bisol e do chamado Plano Real, coisa que não existe até agora. Essa esperança e essa ilusão foi criada pela mídia eletrônica.